A inflação começou a ceder nos Estados Unidos e na Europa e ainda permitiu que seus bancos centrais reduzissem os juros. No Brasil, o movimento foi ao contrário. A taxa básica teve que ser elevada neste ano de 2024. Vamos agora aos destaques em 2024 da economia. Em 2024, os Estados Unidos cortaram os juros. Uma medida de impacto no mundo inteiro, tomada após a inflação começar a diminuir. Foi a primeira vez desde 2020 que a autoridade monetária reduziu as taxas. Desde a pandemia, a maior economia do mundo vinha lutando contra a inflação mais alta em décadas. Com os preços sob controle, o Banco Central Europeu também pôde iniciar a redução dos juros. No Brasil, o movimento foi ao contrário. A alta do dólar e as incertezas em torno da inflação levaram o Comitê de Política Monetária do Banco Central a aumentar os juros básicos, a taxa Selic. Riscos externos e a evolução das despesas governamentais colocaram uma pressão adicional sobre a autoridade monetária. Foi o primeiro aumento da Selic, a taxa básica de juros, em 2 anos. O Banco Central do Brasil estará no centro das atenções dos agentes econômicos em 2025. O atual diretor da política monetária, Gabriel Galípolo, vai assumir a presidência. Roberto Campos Neto encerra o mandato em 31 de dezembro. Mesmo com os juros altos, a economia brasileira teve expansão e chegou até a metade de 2024 com um crescimento de 2,5% nos 12 meses anteriores. Em 2024, o real perdeu força frente ao dólar. Risco fiscal, inflação persistente no Brasil, juros ainda altos nos Estados Unidos e tensões geopolíticas colaboraram para que a moeda americana tivesse valorização expressiva este ano. A China voltou a estimular sua enfraquecida economia. Mas as medidas não convenceram os analistas. O país asiático enfrenta uma crise da dívida no setor imobiliário, acompanhada de um consumo frágil, envelhecimento da população e tensões comerciais com o Ocidente. Na Argentina, a pobreza atingiu 52,9% da população no primeiro semestre de 2024, um aumento em relação ao ano anterior. O governo de Javier Milei enfrentou greve e protestos em meio a um pacote de ajuste fiscal. O país continua sofrendo com a inflação alta e a recessão econômica. No mundo dos investimentos, um ativo brilhou. A cotação do ouro bateu recorde histórico em outubro. A alta tem a ver com a tensão geopolítica mundial. O ouro é uma espécie de porto seguro para os investidores e é considerado um refúgio em tempos de crise. Recorde também para o Bitcoin, que em novembro superou pela primeira vez a marca de $90 mil. A disparada foi impulsionada pelo retorno de Donald Trump à Casa Branca. O republicano prometeu converter os Estados Unidos na capital das criptomoedas. E por falar em Trump, investidores do mundo inteiro aguardam com expectativa o início do governo, em janeiro de 2025. O republicano promete implementar uma série de medidas que podem impactar o câmbio, inflação e juros. Possíveis medidas protecionistas, preocupações com tarifas e guerra comercial levam analistas a projetar enormes desafios econômicos globais em 2025. A vitória de Trump nas eleições levou as bolsas nos Estados Unidos a novos recordes. Entre tantas empresas listadas no mercado americano, uma chamou a atenção, a NVIDIA. A gigante dos semicondutores, NVIDIA, superou em novembro a Apple como a companhia mais valiosa do mundo. O valor de mercado calculado com base no preço das ações chegou a 3,43 trilhões de dólares. A alta foi quase 900% desde o fim de 2022. O forte desempenho é mais um indicativo da corrida pela inteligência artificial generativa impulsionada pelos mercados. Já para outra gigante, o Google, 2024 não foi um bom ano.
A companhia enfrentou um segundo grande julgamento em menos de um ano, acusado pelo governo americano de dominar o mercado da publicidade digital e sufocar a concorrência. No sobe e desce do mundo corporativo, a Tesla brilhou e passou a valer mais de $1 trilhão. A companhia, cujo fundador, Elon Musk, apoiou economicamente a campanha de Donald Trump, teve forte alta nas ações após a vitória do republicano. Já no final do ano, um tratado de livre comércio entre União Europeia e Mercosul foi acordado entre as partes. Por mais de 20 anos, os blocos europeu e sul-americano negociaram os termos do documento, anunciado durante uma cúpula de grupo fundado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, em Montevidéu. As negociações foram aceleradas para tentar fechar o texto antes da chegada de Donald Trump e sua guerra tarifária à Casa Branca em janeiro. O acordo em seu atual estado é rejeitado por países como França, Itália e Polônia, que exigem proteções para os seus setores agropecuários. Produtores europeus temem uma concorrência desleal por parte dos produtores sul-americanos e pedem cláusulas espelho, ou seja, as regras impostas aos agricultores europeus no tema social, ambiental ou de bem-estar animal. Elas devem ser aplicadas da mesma maneira aos produtores do Mercosul. Outras questões, como o cumprimento de normas sanitárias e uma cláusula de salvaguarda, uma espécie de freio de emergência em caso de aumento repentino das importações ou de efeitos nocivos no mercado, também estão na lista de demandas por parte dos críticos.